A questão aqui é muito simples. Se você fizer a prova mais rápido, você vai ter mais tempo para pensar nas questões difíceis, você vai ter tempo para checar o que você já fez, para pegar erro bobo, e você vai chutar menos questão por falta de tempo. Então, literalmente, fazer a prova mais rápido te dá mais acertos no Enem. Então, nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para fazer a prova mais rápido, indo do mais fácil para o mais difícil. A primeira dica é, sempre comece uma questão lendo o comando, lendo a pergunta da questão antes mesmo de ler o texto da questão. As questões do Enem vêm na ordem de o texto, que pode ser grande, a pergunta e as alternativas. Você sempre quer ler a pergunta antes para direcionar a sua leitura do texto. Tem questões que vai precisar do texto, tem questões que não vai precisar do texto, e tem questões que você vai precisar de uma parte específica do texto. Então, lendo a pergunta antes, você toma essa decisão e economiza muito tempo nas questões que não precisa ler o texto inteiro. A segunda dica é a base de uma boa estratégia de prova. Você quer pular as questões demoradas e deixá-la para o final. Porque assim, caso acabe o tempo, você pelo menos fez várias questões rápidas em vez de fazer uma questão demorada. E não tem um jeito muito trivial de decidir se a questão vai ser demorada ou não. Mas algumas dicas são: se é uma matéria que você não conhece, talvez ela seja demorada, porque vai ser difícil para você. Se é uma questão que exige a leitura do texto e o texto é muito grande, pode ser uma questão demorada. E questões que exigem muitas contas, no geral, são demoradas. E claro, conforme você treina a sua estratégia de prova, você vai ficando melhor em identificar questões rápidas ou demoradas. A terceira dica é você usar duas marcações diferentes para marcar a alternativa certa no caderno de questões. Não no gabarito, no caderno, nas folhas que vêm as questões. Você precisa de uma marcação para aquelas alternativas que você tem quase certeza que é a certa, e naquelas questões que você está em dúvida, você usa uma marcação diferente. Então eu, por exemplo, uso o X na alternativa que eu tenho quase certeza que é certa, e uma bola ao redor da alternativa que eu acho que é certa, mas não tenho certeza. Fazendo assim, na hora que você for passar as questões para o gabarito, você não precisa ficar relendo todas as questões. Você relê apenas aquelas que você está em dúvida. E para a quarta dica, você vai usar essa marcação. Nas questões que você está muito em dúvida entre duas alternativas, você não quer ficar muito tempo digerindo, assimilando essa questão e perder um tempo de prova significativo. Se você está em dúvida entre duas, coloca a marcação de em dúvida nas duas e vai para uma próxima questão. Depois de um tempo, você pode estar mais seguro durante a prova ou até lembrar de parte da matéria, e aí você vai ter mais confiança para escolher entre as duas. O que você não quer é ficar perdendo muito tempo numa questão que você está em dúvida entre duas alternativas, mas você não tem nenhum critério bom para decidir entre as duas. É melhor deixar essa questão assim, e mais para frente na prova, talvez você lembre da resposta certa, ou talvez depois de fazer a prova, você simplesmente tem mais confiança para marcar uma das alternativas. Já a quinta dica tem a ver com ficar refazendo questões que você já fez porque você está incerto. Você não tem tempo, infelizmente, para ficar refazendo todas as questões. Mas tem um jeito razoavelmente simples de você confirmar o que aconteceu nas questões de matemática e no primeiro dia do Enem. Nas questões de matemática, você pode treinar, fazer contas aproximadas de cabeça, só para checar se as contas que você fez não foram uma viagem completa. E aí eu vou deixar na descrição um vídeo meu te ensinando a fazer umas contas mais simples de cabeça, para você ficar bom nessa checagem. E no primeiro dia de prova, que é Linguagens e Humanas, tem um truque que você pode ler. Antes de confirmar no gabarito a sua resposta, você pode ler o final da pergunta e o começo da alternativa que você marcou como certa. Você sempre quer dar uma checada se faz sentido a frase formada pelo final da pergunta somado ao início da alternativa. Às vezes você acha que uma alternativa está certa, mas para aquela questão especial e para aquela pergunta, ela não está respondendo a pergunta. E aí vamos para a sexta dica, que é: leia um pouco diariamente, em especial coisas desafiadoras. Você vai ter que ler muita coisa durante a prova e você só fica bom na leitura e na interpretação fazendo muita leitura durante seu ano. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua prova é você ler um texto e perceber no final do texto que você não entendeu o que estava escrito naquele texto, o que te obriga a ter que ler novamente. Claro que ajuda você ler o comando antes para evitar esse tipo de coisa, mas você ser bom em leitura e interpretação faz com que você entenda mais aquilo que você lê e você consegue ler mais rápido e entender aquilo que foi escrito. Mas para desenvolver essa habilidade de leitura e interpretação, você precisa ler mais e interpretar mais. Algo que eu gostava de fazer é, eu tinha sempre uma hora de almoço entre meus períodos de estudo. Nessa hora de almoço, eu comia em cerca de 20, 30 minutos e ficava meia hora lendo algum livro que eu considerava desafiador e útil para o Enem. Então eu vou deixar na descrição um vídeo de recomendação de leitura de humanas,
todos os livros são meio legais de serem lidos e você está aumentando tanto o seu repertório como melhorando a sua leitura. Tem o meu livro de macetes, que é uma boa leitura para você ter umas dicas a mais aí para aumentar a sua nota. E para membros do canal, eu vou deixar a opção de membro na descrição específica, tem os contos do canal, que são aulas em formas de conto, que eu ensino alguma coisa de um jeito diferente, e aí eu deixo na descrição as informações e alguns contos para você ver como funciona. E aí vamos para a 8ª dica, e essa você já sabe, mas é sempre bom falar de novo no mês final pro Enem, porque é uma das coisas mais importantes de serem feitas agora, que é simplesmente treinar muita questão. Ao fazer muita questão, não só você está aprendendo a matéria, está vendo quais são seus erros, como você está melhorando também suas habilidades de fazer questão, inclusive ficando um pouco mais rápido para fazer elas. Então nessa reta final, você quer fazer o máximo de questão que você conseguir, até para você se acostumar a fazer um monte de questão no mesmo dia e não ficar cansado durante a prova. Ficar muito cansado durante a prova te deixa mais lento também. Então vamos para a nossa 9ª dica, que tem a ver com questões clássicas. Algumas questões ou versões muito parecidas dessas questões caem com uma frequência altíssima no Enem. Essas questões a gente chama de questões clássicas, que são questões que têm grande chance de cair novamente na sua prova. Quando cai uma questão clássica na prova, você quer fazer ela automaticamente, não é algo que você quer pensar a respeito, porque você já sabia que teria chance de cair, então você já treinou de forma antecipada. Para questões clássicas, você precisa inclusive colocar elas no seu processo de revisão. Então você faz revisão da teoria, para não perder ponto com coisinhas que bastava você decorar alguma coisa, mas você também quer fazer revisão de questões clássicas, para caso caia uma ou parecida, você faça sem perder tempo algum. Conheça questões clássicas e coloque elas no seu processo de revisão. Eu tenho um vídeo meu com 7 questões clássicas, uma para cada matéria, se eu não me engano, e nesse vídeo eu faço referência para vários outros vídeos com várias questões clássicas, principalmente de matemática e natureza, eu acho que compensa se dar uma olhada. E aí vamos para a nossa 9ª dica, que tem a ver com algumas questões você consegue fazer de formas diferentes. Isso é muito comum em matemática e física. Para essas questões, normalmente, uma forma vai ser demorada e uma forma vai ser rápida. Essa já é uma dica mais avançada e eu vou deixar um vídeo inteirinho sobre esse assunto para você dar uma olhada. Mas quando uma questão tem duas formas diferentes, no geral, a forma que demora mais é a mais tradicional que ensinam na escola. E se você já tem uma nota razoável e já conhece esse modo tradicional, vale a pena você aprender outros modos de fazer essas questões, que são modos mais rápidos. E de novo, essa é uma dica já difícil de ser implementada, já é para quem está num nível médio avançado. Mas eu vou deixar um vídeo inteiro sobre esse assunto na descrição para você dar uma olhada, porque faz muita diferença para algumas questões, você fazer ela em 5 minutos ou fazer ela em 1 minuto. E aí vamos para a nossa 10ª e última dica, e está relacionada à redação. Em teoria, daria para você fazer a redação em até 1h30 e ainda teria como terminar a prova a tempo. Só que não é um modelo muito bom esse, porque você não vai ter tempo para pensar nas questões mais difíceis de humanas e linguagens. Então o ideal mesmo é você tentar fazer a redação em menos de 40 minutos. Fazer uma redação do zero em menos de 40 minutos é muito difícil. Para isso, a gente tem uma solução que não é a única, e você não deve confiar 100% nela, que é usar redação coringa ou argumentos coringas. É bom ir para a prova sabendo fazer a redação do zero, mas tendo pelo menos alguns argumentos coringas para você não ficar muito tempo em branco tentando achar uma solução para aquilo. Então dá uma olhada no meu último vídeo do canal, que eu vou deixar aqui no final, que é minha redação coringa. Você pode pegar os meus argumentos, você pode pegar argumentos de outras redações coringa, e aí você passa a ter um repertório para caso você esteja fazendo sua redação e falta um argumento para você conseguir terminar ela, você pega um argumento coringa e já faz sua redação bem mais rápido. Então eu vou deixar o vídeo aqui, não deixa de dar uma olhada. Por hoje é isso, obrigado!